rogando ao nosso Pai que nos conceda por sua graça a revelação do Espírito para vermos a verdade do Evangelho da graça por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E na vez passada nós estivemos vendo a fome na terra, levando a família de Abraão a recorrer ao Egito. A crise, ela sempre abre portas para nós nos desequilibrarmos e procurar uma outra saída que não seja Deus mesmo. É muito comum nós nos perdermos neste momento de dificuldade, de lutas. Quando Abraão viu que a terra onde ele estava passando por uma fome, ele olhou para o campo do Egito, onde havia o Nilo, com suas margens férteis, e correu para lá. É muito frequente nós recorrermos ao nosso braço, a força física ou a força intelectual ou qualquer outro expediente que seja nosso, que nós tenhamos controle, e não recorremos ao Senhor. Parece que esta hora é uma hora difícil para a gente ter só Deus como nosso amparo. E a história que nós vimos na semana passada é que ele teve que quebrar alguns princípios, ele teve que mentir, ele teve que se submeter à vergonha de usar meias verdades para poder não sofrer o dano, e depois ele teve que receber um pito de um ímpio, dizendo para ele: que papelão é este que você está fazendo? E colocando o nosso povo em perigo por causa da sua mulher, que você dizia que era sua irmã, e de fato era meia-irmã, porque ela é filha do pai dele com outra mulher. Mas no campo da religião nós temos muito o que fazer para sermos aceitos. Nós temos dificuldade de depender totalmente da suficiente graça de Deus em Cristo Jesus. É difícil no sentido de impossibilidade mesmo nós confiarmos inteiramente no Senhor. A gente diz que confia, mas você desconfia dessa confiança. Ela é muito cheia de fios
não confiáveis. Vimos que Abraão acabou recebendo benefícios por causa dessa sua atitude. O faraó acabou trazendo umas certas indenizações, Abraão se tornou mais rico e, terminada a crise, ele foi expulso de lá. O faraó disse: pode ir embora, e mandou o povo tirar ele de lá. Os filhos de Deus não são muito bem-vindos no mundo. Eu não estou falando os religiosos, vocês são filhos de Deus. E Abraão então saiu do Egito e voltou para o Negev, que era a região seca. Ele e sua mulher, agora abram sua Bíblia aí, e Gênesis 13, que aqui nós começamos hoje. Saiu, né? Você vê que no verso 20 do capítulo 12, Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele e acompanharam-no, a ele, a sua mulher e a tudo que possuía, porque lá no versículo anterior ele disse: agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. Cai fora daqui. E ele saiu, foi escoltado, e o capítulo 13 começa com: saiu, pois, Abraão do Egito. Mas eu quero que vocês guardem uma coisa: ele trouxe parte do Egito com ele. Muitas vezes no processo nosso de conversão, quando nós saímos do pecado e saímos do mundo, nós trazemos a nossa cultura, nós trazemos os nossos hábitos, nós trazemos algumas coisas ainda do velho modo de pensar, as nossas lembranças. Ele saiu, ele, sua mulher e tudo que tinha, e aí tem um apêndice, e Ló com ele. Este Ló é um problema na vida do Abraão, porque o Ló era filho de um irmão de Abraão, o Harã, que havia morrido, e tudo faz crer que quando Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele, que estava com 75 anos e a sua mulher era estéril e ele não tinha filhos, ele disse: olha, o certo é eu levar esse meu sobrinho que é órfão, porque vai ser por ele, não por mim. Eu já trabalhei tanto com essa mulher aqui, nada de filho. Então vai ser o Ló. Tudo indica que o Ló fazia parte dos planos de Abraão de ter através dele um descendente que viesse ser o descendente da semente da mulher que viria ser o Cristo. Ah, não, eu vou levar esse menino. E o Ló veio com Abraão o tempo todo, e ele carregou para o Egito e trouxe o Ló. No verso 2, diz que Abraão era muito rico. Possuía gado, prata e ouro. E fez as suas jornadas do Negueb, que é onde ele estava inicialmente depois da fome, até Betel.
Se lembram que Betel é o segundo lugar, depois de Siquém, onde ele construiu o primeiro altar, é o segundo lugar onde ele constrói outro altar, o segundo altar. Onde, diz aí, o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, porque Siquém não foi onde ele colocou a tenda, mas em Betel, e Betel significa casa de Deus, onde ele colocou a tenda, e ali ele construiu um altar que ele invocou o nome do Senhor, e como nós já vimos, que a Bíblia, ela tem a condição de se autoexplicar. Você não tem que buscar explicação da Bíblia fora da Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Nós sabemos, e já vimos isso anteriormente, que todo o que invoca o nome do Senhor será salvo. E já vimos que invocar não é ficar simplesmente pronunciando o nome do Senhor. Trata-se de chamar para a intimidade, para dentro, para a comunhão. Da outra vez nós falamos que quando a Miriam e Arão censuraram Moisés por ser ele o porta-voz de Deus, Deus não escutou o discurso de Miriam e Arão, mas escutou o silêncio de Moisés, que Moisés não falou nada. Mas Deus não precisa de palavras para ele escutar, ele escuta o coração, a intimidade. Muitas vezes eu tenho falado aqui que essa gritaria da religião, isso é só para mexer com emoção. A fé fala com o coração. Uma ocasião, o profeta Samuel foi escolher um rei para substituir Saul, que havia pisado na bola. E quando ele chegou na casa de Jessé, o profeta estava usando um binóculo de grandeza para ver quem era o que era aparente, o que tinha condição. E aí ele vê os filhos de Jessé vão passando na frente, e ele olha para aquele Samar e olha para o outro lá, e Deus diz assim: não olhe a aparência, não fique vendo a exterioridade, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Deus vê é o nosso coração. Por isso a gente não tem que fingir ser o que não é. É trabalho inútil. A gente finge o que não é para o outro que é bobinho, mas para Deus. Além do que, Deus nos aceita em Cristo pela sua graça e não por nós mesmos, pelos nossos méritos. Além do que, repetindo a velha frase de sempre, Deus não está decepcionado conosco, porque Ele nunca teve ilusões a nosso respeito. Ele nunca ficou admitindo que nós seríamos o que não somos. Se nós entendermos que Deus é onisciente, Ele nunca ficou esperando que eu fosse o que eu nunca serei. Eu só posso ser alguma coisa em Cristo. Toda a obra de Deus é em Cristo para nós.
E isto é desconcertante, porque ela tira de nós toda a meritocracia, toda a condição de querer que nós sejamos aceitos pelos nossos méritos. A gente tem que ter cuidado com o modelo babilônico e o modelo do Evangelho. O modelo babilônico é este da qualificação. O modelo do Evangelho é pelo demérito. Quanto mais indigno, mais condição de ser salvo. Isso é assustador. Tem um caso que é clássico de um jovem que estava sendo pesquisado para ser presidente da empresa, e ele vinha sendo monitorado com seus trabalhos. E um dia ele foi no refeitório da empresa, tinha que montar o seu prato e passava pelo caixa que via as coisas que tinha, e ali eles somavam e ele pagava. E quando ele colocou uma caixinha de manteiga debaixo da folha de alface, só que ele esqueceu que tinha câmeras, e ele passou e não pagou a caixinha de manteiga. Uma semana depois ele foi chamado lá na presidência, e o presidente então fez um perfil dele, dizendo que ele era um candidato forte, que ele tinha todas as qualidades, e ele foi se enchendo e disse: você seria o futuro presidente dentro de um tanto tempo, um mês, mas por causa dessa... E mostrou o filme dessa caixinha de manteiga que estava debaixo da alface, e ele escondeu. Você foi excluído da nossa lista. Que caixinha de manteiga cara. Isso é no reino da Babilônia. No reino de Deus, não. Porque Jesus Cristo levou sobre si todas as caixinhas de manteiga que eu sou acostumado a fazer. E eu não tenho que fingir que eu sou o que eu não sou. Invocar o nome do Senhor é trazer o Senhor para a intimidade, onde eu posso me revelar como eu sou, sabendo que Ele sabe de tudo, e mesmo assim não desiste de mim. Isto é extraordinário. Se você ainda não experimentou isto, eu os incito a parar de querer ser o que você não é e ficar nu na presença de Deus. A tirar as suas tangas feitas de folhas de figueira, que isso é modelo religioso. E você encontra esse modelo em todas as estruturas religiosas do mundo. Você sabe quando é evangelho e quando é religião, exatamente nesta forma. Você tentar ser ou apresentar-se vestido com suas próprias roupas, com a sua própria dignidade, buscando a aceitação de sei lá quem, não de Deus. Você está usando uma estratégia para ser aceito, não sei por quê. Porque Deus sabe quem é você, antes que você soubesse quem seria.
Isto disse é assustador, mas é assim que é o Evangelho. Abraão chegou a Betel e Ló vinha com ele e também rebanhos, gado e tendas. No versículo 6 diz que a terra não podia sustentá-los, por quê? Porque eram muitos bens, muita gente, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro, porque a quantidade de gado, de ovelhas, de jumentos, de camelos, de ambos, não dava para pastar naquela região. E das tendas houve uma contenda. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Normalmente as contendas surgem por direitos, por privilégios, por vantagens. E houve aquela contenda e começou a... E nesse tempo, diz a Bíblia, que os cananeus e os fariseus habitavam essa terra e tinha mais gente. E como é que faz aqui? Abraão começa um processo de desconstrução. Deus aqui agora toma a iniciativa de mexer no coração de Abraão. Creio por quê? Porque a Bíblia diz que tanto o querer como o realizar espiritual é providenciado, motivado pelo próprio Deus. E Abraão disse a Ló, o versículo 8, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos parentes chegados. Você é meu sobrinho, eu sou seu tio. Isso aqui é coisa de Deus, viu? Porque nós temos muita dificuldade em perder. Nós temos muita dificuldade em dividir sem querer levar vantagem. É muito comum de famílias que têm patrimônio na hora que morrem os patriarcas, haver contendas e guerras por causa de... Eu estava outro dia vendo uma família que os pais morreram há 27 anos. E tem 2 filhos. Eles não conseguem dividir os bens. Até hoje estão brigando porque um diz assim, eu quero isso, se você quer isso, eu também quero. Então, o patrimônio está se deteriorando e eles não conseguem. Tem um caso clássico desse patrimônio, que é um faqueiro de prata e um faqueiro de inox. Você fica com o de inox, eu fico com o de prata. Não! Então você fica com o de prata e eu fico com o de inox. Não! Então vamos fazer o seguinte, vamos rachar metade do faqueiro de inox para você, metade... Mas aqui tem um tá amassado. Entendeu? É difícil esse troço. E são 2 irmãos. Eu já vi cada coisa.
perder é uma coisa muito difícil para nós. E o Evangelho começa que a gente precisa perder a vida para poder ganhar. Perder essa vida que é implicante, essa vida que é dominadora, essa vida que esgana por causa de um garfo que está com a ponta torta. Misericórdia. Mas Abraão chegou para ele e disse: olha, nós somos parentes chegados e não vamos. E no verso 9 ele diz: acaso não está diante de ti toda a terra? E ele abre a proposta. Ele está falando com o sobrinho, diz: e olha, está diante de ti toda a terra. Peço-te que te apartes de mim, e se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. Ele abriu a proposta, deu ao sobrinho a condição de escolher. É sinal de que Deus já havia começado a trabalhar nele no sentido da mansidão. A humildade e a mansidão são duas características de Jesus Cristo que precisam estar marcadas em nós. A humildade se refere ao ser e a mansidão ao ter. Humilde é aquele que está deitado no pó. Humus, pó. Humano é pó que ficou de pé. Humilde é o humano que volta a reconhecer que é pó. É aquele que está deitado no pó, sabe por quê? Que não pode cair. Ninguém que está deitado cai. Quem é você? Eu sou humus. Eu sou pó. Só isto. Sou mais do que isto. Aí não fica achando. Ontem eu fui visitar uma senhora e senti o bafo da grandeza na conversa. Ela arrotando: sou filha de, sou esposa de, sou de. E eu tive que fazer-lhe uma pergunta. E afinal de contas, o que isso tudo rendeu? Rendeu na soberba de achar que eu sou melhor do que os outros. E aí me assusta o Criador do Universo procurar uma família pobre, nascer numa cidade insignificante, numa estrebaria, tendo um coxo como berço. O Senhor que criou tudo isto, que coisa mais humilhante. É humilde. Isso esvazia a gente, mas nos enche. Esvazia a gente de nós mesmos, mas nos enche da grandeza, da graça de Deus e tira o peso das nossas costas. Eu não preciso ser o que eu não sou, porque o que eu sou em Cristo Jesus, aceito por Deus. Isso é muito leve e é muito gostoso. Eu estava lá em Recife, pregando num teatro cheio, gente para valer. Veio o rapaz que ia me fazer a apresentação e disse: quais são os seus títulos? Ele disse: eu não jogo na bolsa de valores. Ele disse: não, quais são os seus cursos? Eu digo: eu não sou Rio.
Não, senhor, mas quais são o quê? Meu nome é Glênio e eu sou filho do Deus Altíssimo. Você quer mais do que isso? Não, mas quais são os cursos que o senhor fez? Rapaz, para com essa bobagem. Isso aí é de um sistema que dá valor a coisas que não são nada, que depois vai dizer assim na minha lápide, aqui jaz. Se vai dizer lá, diga logo agora. Já se foi. Não tem valor nenhum. O que eu sou é amado de meu pai. Você quer melhor do que isso? Se eu dissesse aqui para você que eu sou filho da rainha da Inglaterra, você ia dizer que aqui está o príncipe Glênio, filho da rainha da Inglaterra. Agora que eu digo que eu sou filho do Deus Altíssimo, você acha que isso é pouco? Sou filho de Deus, meu amigo. Mas todo mundo é. Não, todo mundo não é filho de Deus, não. Todo mundo é criatura de Deus. Filho de Deus é aquele que recebeu pela graça de Deus, Cristo Jesus. Veio para o que era seu, seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, mas a todos quantos o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Para mim é um privilégio muito grande ser filho de Deus. Maior de todos. E ele disse, então, como é que eu vou dizer quem é você? Diga que eu sou Glênio Fonseca Paranaguá, menino de recado de Jesus. Ele foi lá à frente e disse com muito acanhamento, ele diz, ó, aqui está, ele disse que não é para dizer título, é o Glênio Fonseca Paranaguá. Ele disse que ele é menino de recado de Jesus e é filho de Deus. Ele com tanto desconforto de dizer isso, que é a coisa mais preciosa que pode existir. Por quê? Porque nós estamos dentro de um sistema que valoriza a casca, a aparência. E foi aqui que Ló escorregou. Viu a aparência. Diz aí o verso 10, Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, viu como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar, viu como um Éden. Opa! Nossa mãe caiu com os olhos, vendo que a árvore era agradável aos olhos. Nós caímos muito com os olhos. Na comida, a gente não basta a comida estar gostosa, precisa que esteja também bonita, agradável aos olhos. Outro dia eu estava conversando com as mulheres e eu disse assim, para quem vocês se enfeitam? Para os nossos maridos. Mentira. Tanto é mentira que lá na casa, quando vocês estão em casa, vocês estão com roupa velha, sem nada. Quando vocês vão sair, é que vocês se arrumam.
Vocês não estão preocupadas com o marido de vocês, não. Vocês estão preocupadas é com a outra, com a opinião da outra mulher que vai dizer. Nem tanto com o homem, não. A mulher é mais fiel do que os homens. Não é tanto por causa do outro homem, não. É por causa da outra mulher. E aí se enfeita toda para ficar bonitinho, porque a gente vive muito da opinião dos outros. E esse é o pecado, eu acho que é o último dos pecados a cair na nossa vida, a sumir da nossa vida. Quando nós nos ativermos apenas com os olhos do Senhor e não nos preocuparmos mais, o que foi? Um alarme. E não nos preocuparmos mais com nenhuma opinião. Zé, dá uma olhada, Zé. Com nenhuma opinião de quem quer que seja, nós vamos ficar bem leves. A vida vai ficar tão melhor. Não estou dizendo para não se cuidar, não estou dizendo isso, não. Mas não se cuidar com a preocupação de que vai ser aceito ou rejeitado. O Ló olhou para as campinas do Jordão, olhou para a beleza virente, verde, bonita. Ele disse: é ali que eu vou engordar meu gado, é ali que eu vou levar vantagem, e minhas fazendas vão crescer mais, eu vou para lá. E aí Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu. Uhul! Sempre que você ver o Oriente na Bíblia, se oriente por isso, porque do Oriente não sai nada que presta. E esse Oriente com letra maiúscula é perigoso. Foi para o Oriente. E separaram-se um do outro. Aí a Bíblia usa um termo assim: e Abraão habitou na terra de Canaã. Sabe por quê? Porque Sodoma estava fora da terra prometida. Hã? O Gol 09 é teu amor. Então, Sodoma, ela não amansa. Sodoma não dá mansidão. E o Abraão se livrou dessa coisa, porque o Ló escolheu um lugar fora, e ele diz que ele habitou na terra de Canaã. Ló nas cidades das campinas. E aí você vai encontrar uma frase lamentável: e ia armando as suas tendas até Sodoma. A gente vai cedendo devagarzinho e arma a tenda hoje aqui, e depois um pouquinho mais próximo e um pouquinho mais adiante, até que a gente entra em Sodoma, e Sodoma nunca mais sai de nós. E para sair de Sodoma, só por milagre de Deus. A Bíblia acaba dizendo que os homens de Sodoma eram maus. Mas todo mundo é maus, mas esses maus aqui são os piores e grandes pecadores contra o Senhor.
Ló se encantou com o que viu. Só que ele não sabia que ali estava o ninho da sua perdição. Estava uma rede, uma teia de aranha. Um dia eu fiquei perto de umas aranhas e comecei a brincar com elas. Eu pegava um pedacinho de pau e batia nas teias. Elas não se moviam. Pegava uma formiga e colocava ali. Em frações de segundo, elas corriam lá e armazenava. Pegava uma folhinha, elas não se mexiam. Só coisas vivas que mexiam por si mesmas as atraíam. Pegava uma mosca, jogava ali. Pegava uma borboleta, jogava ali. Mas pauzinho, ela não vem não. A rede de Sodoma quer pegar gente. Ela vai atraindo. E vai atraindo. E vai enrolando as pessoas que têm vida para depois serem consumidas. Mais para frente, se o senhor não voltar, nós vamos tratar bem desse aspecto de Sodoma, porque esta é uma dos sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. Ele mandou que nós estivéssemos atentos à mulher de Ló. E a figura da mulher de Ló é uma figura muito emblemática, porque ela estava sustentada pela mão de um dos anjos. Cada anjo levava 2, mas a mulher de Ló não conseguia se desprender de Sodoma e olhou para trás. E o Senhor Jesus, quando está falando da segunda vinda, ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. O que a mulher de Ló fez? Ficou mirando a velha Sodoma que estava dentro dela, e nós precisamos ser desarraigados desse sistema que nos prende, e só o Senhor pode nos tirar, nem anjo pode tirar. Anjo pode nos arrastar, mas não pode nos tirar. E nós vamos verificar depois que a salvação de Abraão foi as dificuldades. Ele foi criar bode e vaca em cima do morro. Não eram as terras mais férteis, mas eram as terras que davam mais oportunidade dele e dos seus vaqueiros, dos seus pastores, de labutarem, de trabalharem para a preservação do gado e das coisas, enquanto que Sodoma permitia Ló viver de braços cruzados
Ou seja, relaxado, sem confiar no Senhor. Eu quero dizer que se vocês têm enfrentado algumas crises e algumas dificuldades, façam festa e agradeçam a Deus. Porque é nas tribulações que a presença de Deus se torna bem efetiva. Não desprezem as dificuldades e os problemas e não façam lamentações e lamúrias porque estão passando por provações. A Bíblia diz que Deus até mesmo corrige os seus amados. E se alguém está sem correção, tenha isto como lamentação, sim, porque não passa de bastardo. Foram as dificuldades que mantiveram Abraão na confiança no Senhor. O Senhor Jesus, quando estava saindo deste mundo, ele disse aos seus discípulos: olha, no mundo vocês vão ter tribulações, vocês vão passar por aflições, vocês vão passar por problemas, mas lembre-se de uma coisa: eu venci o mundo, por isso tenham bom ânimo. A minha vitória vai garantir o bom ânimo de vocês. Não é a vitória de vocês, é a minha. E eu creio que nessa desconstrução de Abraão, Deus estava agindo na vida dele para tirar o apego às coisas deste mundo, que são muitas vezes as teias da aranha para nos consumir, nos prender. Senhor, eu prefiro viver na tua dependência do que na opulência de todas as riquezas do mundo. Não que o Senhor não possa nos dar riquezas desde que nós dependamos de ti. Mas eu não quero nenhuma riqueza que me faça viver relaxado, achando que eu posso confiar nisso aqui e não no Senhor. Eu quero viver na tua dependência. Este capítulo 13, ele é muito pequenininho, não é? Mas ele traz umas lições muito grandes. A história de Abraão continua. No verso 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha. Desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu darei a ti e à tua descendência para sempre. Foi aí que ele deixou a parentela dele, Ló. Ló ficou para trás. Se ele tivesse deixado lá atrás, não teria acontecido nada. Não tinha acontecido nada. Depois ainda vai ter uma guerra por causa desse bendito sobrinho que atrapalhou a ampliação das terras, que só vai acontecer alguns dizem que só no reino milenar, outros acreditam que vai começar agora, o ano que vem.
depois do dia 14 de abril do ano que vem. São os estudiosos. Eu sou como Maria. Maria observava as coisas e guardava no seu coração. Mas como Jesus disse assim, olha, quando vocês virem estas coisas acontecerem, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E ele deixou alguns sinais muito claros. E alguns sinais estão ligados ao céu. E nós temos, os sinais do céu são muito claros. O sinal da lua vermelha, ela se tornará como sangue. O sinal do sol, que se tornará como crina, escuro. Nós falamos na vez passada, assim, de passagem, a gente tem que ir verificando, estudando e vendo. No dia 28 deste mês agora que nós estamos, o meteoro Ison, ou Zion, vai lamber a Terra a 0,12 AU. O que é um AU? É a distância entre a Terra e o Sol. Então ele vai passar, em termos astronômicos é longe, mas em termos de comparação é muito próximo. A olho nu já está sendo visto. Já está sendo visto no Oriente, no hemisfério norte. Ele está vindo, ele vai passar. A cabeça dele é do tamanho da Terra. E a cauda dele é 13 vezes maior que a Terra. Pastor, Hein? eu li depois que o senhor falou, dia 26 de dezembro, que vai passar próximo à Terra. 27 de dezembro. Dia 28 ele vai passar perto do Sol. 28 de novembro agora, que é perto do Sol. Do Sol. Dia 26 de dezembro. Ele vai passar próximo da Terra. Posso ler um versículo aqui, pastor? De preferência. Isaías 24, Sim, senhora. 19 e 20. A terra A cambaleará. terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá. A terra violentamente se moverá. A terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará. E onde eu li fala que a terra vai cambalear, na internet lá, ela vai cambalear. Eles estão achando que ela vai mexer bastante por aí assim. Ele disse que esse meteoro, né, eu li um pouco, ele vai mexer até com os planetas. O alinhamento. Alinhamento. E tem o emprenhamento da constelação de Virgem, onde vai dar origem ao monstro do dragão, que é os abalos sísmicos. Bem, eu estou aqui na espera do Senhor, qualquer coisa para mim é vantagem. Eu sei de uma coisa, nós precisamos ser desarraigados de tudo aquilo que é perecível. Vamos estar no mundo sem que o mundo esteja em nós. Vamos viver no mundo sem que o mundo nos domine. Vamos continuar aqui pelo tempo que o Senhor nos queira deixar aqui, mas vivendo absolutamente libertos de qualquer sistema de imposição. Deus disse a Abraão: eu te darei a terra, e depois vocês vão ver o tamanho da terra que Deus prometeu a Abraão.
É do Egito, do rio Nilo até o Eufrates. Do grande mar, que é o mar Mediterrâneo, até o Golfo de Acaba. Até que acaba tudo isso aí, vai longe, mas é terra para valer que pertence ao povo de Deus. Deus deu. Eles não tomaram posse. Nunca. A maior extensão de posse foi no tempo de Salomão, que foi até um pedaço perto de Damasco. Mas eles nunca tomaram posse. Mas vão tomar, sim. Vão tomar. Se vocês estiverem vivos nesse período, vocês vão ver. Eu espero que eu já tenha ido para lá. De qualquer maneira, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: existe a religião que cobra das pessoas serem o que elas não são. Existe o Evangelho que faz as pessoas serem em Cristo o que elas jamais poderiam ser, se não fosse por Cristo. Nós nos tornamos filhos, herdeiros de toda uma herança em Cristo Jesus. Tem um versículo bíblico que eu gosto demais dele, porque me faz muito rico. Ele diz assim: tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Aí é gostoso, né? Uma vez eu estava na cidade de Paranaguá, e uma pessoa chegou e disse: essa cidade é sua, pastor Glenn. Eu digo: só essa cidade? Porque ela tem meu nome? Não, na verdade, essa cidade é muito pouca para mim. Eu tenho mais ambição. A minha ambição são as nações do mundo. Pede-me as nações e eu te darei por herança. Senhor, dá-me muito mais do que Paranaguá para Jesus. Porque se esses estiverem no Senhor, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então nós estamos bem seguros. Cuidado com o Egito. Egito é um símbolo do mundo. E depois nós vamos ver que quando Abraão saiu do Egito, parte do Egito veio com ele, e essa parte do Egito que veio com ele se tornou uma tragédia na história de Abraão, do seu povo e da humanidade. A gente vai acabar aqui, já tem 1 hora, né? Está acabando? Quanto? Vixe, em cima da hora. Então, só lembrando que a única coisa, a única realidade que Deus aceitou foi Isaac. Depois que ele levou Isaac para o altar, para o quarto altar, ele teve que oferecer Isaac, porque Deus não queria nada do Egito nem da Babilônia. E Isaac foi a última realidade da vida de Abraão, em que ele rendeu tudo. Toma, pode levar. Eu não quero mais nem filho. O Senhor me deu, mas eu não quero. Aí ofereceu no altar e Deus agora volta de novo para casa, porque ele já é meu, e o que é meu você pode usar. O Evangelho é ser de Deus, para que Deus seja tudo em nós.